Pessoal, boa noite, que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Jesus pela oportunidade de estarmos todos aqui juntos nessa sexta-feira, que teve até um mini ciclonezinho aí, recebi um aviso pelo menos, choveu muito, mas eu não vi árvore caída, graças a Deus, mas esse ano a temporada de furacões está bem tranquila, né? Quebraram o nosso galho, assim, pelo menos aqui no Central Fora, em outros lugares a gente teve. Mas aqui, ano passado, eu me lembro que o Arthur estava recém-nascido e muito pequenininho, com dias. E aí passou aquele furacão exatamente em cima da nossa casa, com luz, e todo mundo, eu preocupado, todo mundo dormindo. Minha mulher, meu sogro, minha sogra, o neném, e só eu acordado lá. Eles acordaram, e aí, vai passar? Eu falei, já passou, vocês perderam. Explodiu a torre de energia da Disney, foi uma festa, assim, mas ninguém viu, né, porque foi de madrugada. Mas eu trouxe para a gente conversar aqui hoje, né, parodiando, de certa forma, aquele livro do Gabriel Garcia Marques, né, Amor em Tempos de Cólera. Foi tranquilo o processo de eleição aí para vocês, no Brasil? Tudo bem nos grupos de WhatsApp, ninguém se desentendeu com ninguém? Casa Espírita é bom porque todo mundo já atingiu a plenitude, né? O nome foi bem escolhido aqui da casa. A gente nem precisa falar disso, que ninguém, eu tenho certeza que ninguém aqui brigou por causa de política, né? Tenho certeza absoluta. Né? Mas, como eu briguei e outros brigaram, eu vou trazer de qualquer maneira aqui essa reflexão, que é um pouquinho sobre isso, né? A gente atravessou um período muito conturbado, o mundo atravessa um período muito conturbado em função de redes sociais. Eu vou trazer um pouquinho de reflexão espírita, mas um pouquinho também de reflexão de profissional de comunicação que eu sou, de uma pessoa que trabalhou a vida inteira com isso, com processos de comunicação, com interação entre pessoas, com marketing e com tudo isso. Então eu vou tentar desvendar um pouquinho o que aconteceu para a gente poder até no final de tudo isso fazer um balanço e dizer, bom, peraí, deixa eu ver onde eu errei, deixa eu ver como é que a gente não permite que essas coisas se repitam e vamos tentar entender um pouco mais o próximo. Mas, então, a primeira coisa que eu queria trazer é essa, falar do Brasil e dos Estados Unidos, o processo brasileiro, político. Estou falando de política, mas é uma coisa que vai além da política. Eu estou falando de política, mas estou falando de cultura, estou falando de visões de mundo, de posições ideológicas, de conflito entre diferentes gerações. Tudo isso faz parte desse momento conturbado que a gente atravessa, não apenas no Brasil, mas também aqui nos Estados Unidos. Começou muito fortemente, as redes sociais nascem aqui nos Estados Unidos, claramente, e a eleição do Donald Trump acabou causando essa convulsão no país, essa confusão toda, que se estendeu para outros lugares do mundo, né? Na verdade, até um pouquinho antes, lá o próprio Brexit, né? Em Londres, a saída de Londres, na Inglaterra, a própria saída do Reino Unido da União Europeia. Então tudo isso daí também foi um ensaio desse processo que acabou acontecendo, né? Mas o que a gente viu nesses dias, na prática, foi uma coisa absurda de troca de acusações, de dedo na cara, de 1000 mensagens pesadas de um lado ao outro, mesmo quando você estava em grupo onde todos estavam por um lado, aqueles daquele lado brigavam também, aí quando do outro, quando tinha misturado, então era uma festa, né? Aconteceu com todo mundo, seja no grupo de WhatsApp, seja no café do trabalho, seja nas reuniões de família, mas as mídias sociais, e no caso dos brasileiros nós gostamos muito de WhatsApp, né? A gente usa muito, proporcionalmente mais do que qualquer outro país. Isso se transformou numa loucura. Eu vinha escrevendo sobre isso, porque eu tenho uma coluna mensal num jornal, uma revista de publicidade e marketing, que se chama Meio e Mensagem. Então eu escrevi pelo menos umas 4 colunas desde 2 anos atrás sobre esse assunto, sobre o processo de radicalização da política, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que isso aconteceu, que foi muito feio. A gente viu coisas horrorosas acontecendo, mentiras sendo divulgadas, famílias brigando, pai brigando com o filho brigando com o tio, sai do grupo, vou sair do grupo, aí não, chama os dois para voltar, não, vai lá o tio, liga, pô, você saiu do grupo, não, volta lá e tal.
Ah, não, eu não vou voltar porque o fulano é um idiota, não sei, não, mas eu volto, aí volto, 5 minutos depois briga e sai. Aí o outro sai junto também porque tomou as dores. Aí começa aquela história, é o fascista, o mortadela, o comunista ladrão, o golpe militar. Então, num país como o Brasil, onde os nossos grandes problemas são educação, segurança pública, o que acabou sendo discutido na campanha foi golpe militar, orientação sexual, coisas que são importantes, mas assim, são absolutamente acessórias. A discussão do golpe militar, se foi golpe ou não foi, cada um tem a sua opinião, eu não vou dar a minha aqui, porque eu não quero começar uma briga, né? Mas eu chamar de golpe já é capaz de alguém me bater, porque agora já não pode mais falar golpe, enfim. Mas vamos lá. Mas essas coisas não são as coisas que vão mudar o país, como não é a construção de um muro na fronteira com o México que vai resolver a questão dos Estados Unidos. Aqui o problema é como é que eu resolvo a questão da saúde pública, como é que eu ofereço um programa que permita as pessoas não morrerem na rua por não poderem ir para um hospital, né? Coisa que nisso até o Brasil tem hospitais horrorosos, terríveis, né? Talvez melhor ficar em casa esperando a morte do que para o hospital, morre mais rápido no hospital às vezes. Mas pelo menos existe essa dignidade, não, eu posso ser atendido, então aqui nem todos podem. Então essas discussões são importantes. Não se vai ter um muro, como agora nessa eleição a discussão é sobre um grupo de pessoas que estão vindo aí, uma caravana, né, de pessoas que querem pedir para asilo político, que estão a 800 milhas, sei lá, de distância, sei lá, não vão chegar aqui antes da eleição, mas a eleição virou esse assunto, né? E você fala, poxa, mas não é possível, né? Como é que a gente está sendo tão irracional? Por que eu estou aqui discutindo lá no Brasil o negócio da cartilha gay nas escolas, né? Pô, mas já foi mostrado que não é isso, não teve essa cara, não foi desse jeito, mas só se falou nesse assunto. Pô, mas a gente não vai falar de saúde? Como é que a gente resolve o problema do hospital ali, do Salgado Pinto, ali no Meia, né, que está lá, continua horrível como era na minha época? Como é que eu resolvo a questão das escolas, a violência, né, o desemprego altíssimo? Quase não se falou disso, a gente ficou falando sobre ideologia, sobre colocar a bandeira ou não colocar a bandeira, usar vermelho, usar amarelo, e uma coisa que você vê um marciano aqui, o Nelson Rodrigues usava essa figura, ele é divertido nesse aspecto. Ele falou, se chegasse um marciano aqui, um turista marciano, né, ele ia anotar na sua caderninho de turista assim, as pessoas aqui são malucas, né? Essas pessoas não têm ideia do que está acontecendo com elas, porque elas têm problemas muito mais graves, eles estão discutindo pequenas coisas, né? Uma frase mal colocada, um posicionamento aqui, outro ali, enfim. Mas foi assim o processo. E aqui nos Estados Unidos a mesma coisa. Não quer dizer que não tenhamos discutido outras coisas. Discutimos corrupção no Brasil, que é super importante, discutimos um monte de coisa. Mas muitas coisas mais essenciais, educação, saúde, segurança pública, qualidade de vida, essas questões a gente passou muito batido, como a gente diz. A gente quase não olhou para esse tipo de coisa. E a gente fala, pô, mas esses caras que estão aí, os dirigentes dos partidos, os políticos, esses caras são doidos, né? Por que eles não têm visão de que esses não são os verdadeiros problemas do país? Não é bem assim. E aí eu queria falar que por trás dessa questão existe um método. Eu não quero dizer que a gente foi manipulado, né? Até porque eu não acho que o resultado de eleição nenhuma foi manipulado. São resultados democráticos, eleições limpas e bem conduzidas, e que não tem que ser dito. Manipulados no seguinte sentido, as pessoas, os marqueteiros, as pessoas que trabalham assessorando esses partidos e candidatos, eles constroem narrativas. O mundo hoje se fala muito no storytelling, né? Aqui, uma expressão começou aqui nos Estados Unidos, mas a gente chama lá no Brasil de construção de narrativa. As pessoas gostam de contar uma história. Eu vou tentar, mesmo se eu sou uma marca, né? Se eu sou um refrigerante, ou se eu sou uma marca de roupas, eu tento contar uma história de como a empresa começou, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu tento envolver você numa narrativa, para você me acompanhar como se eu fosse uma novela, como se eu fosse um filme, né? Eu tenho o que a gente chama da construção de narrativa. E por razões políticas, estratégicas, os dois grupos que acabaram tendo sucesso e chegaram ao segundo turno, no caso dos Estados Unidos já está definido, né? O segundo turno é sempre
não tem segundo turno, e o primeiro turno é democratas e republicanos, mas que também trabalharam para construir narrativas, né? Seja o Partido Democrata pintando o Donald Trump como o novo Hitler, né? Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência, seja o Partido Republicano pintando os democratas como as pessoas que querem exterminar todos os bebês do mundo, que vão permitir que todos os imigrantes venham para cá, que são a favor, né? A gente ouviu frases como o Obama foi o fundador do Al-Qaeda, né? Assim, tem que ser muito criativo para sair com uma frase desse. Olha, as políticas do Obama podem ter estimulado, mas ele foi o fundador, né? O Obama não nasceu nos Estados Unidos. Então, passamos anos discutindo se o Obama era americano ou não, né? Se o Obama era muçulmano. E daí, né? Quero saber se o Obama vai resolver a questão da educação, da saúde, da política internacional. Mas, de novo, isso funcionou. E o Donald Trump conseguiu, assim, passar anos onde só se falava nele. E até hoje só se fala nele, né? Ele conseguiu mesmerizar, para usar uma palavra mais difícil, né? Ou galvanizar, para usar outra, a opinião pública. Só se falava nesse cara, a favor, contra, mas não havia outro assunto. Então a gente passou por uma eleição onde a discussão foi se a gente gosta ou não gosta desse cara, se a gente acha que ele é o novo Hitler, ou se ele é o cara que vai salvar o país do Stalin, né, do novo Stalin, por aí vai. Né? Um lado chamando o outro de comunista, o outro lado chamando o outro de nazista, e tem duas coisas que eu tenho certeza que os Estados Unidos não são: comunistas e nazistas. Não há comunismo, não há nazismo. Tem grupos de socialistas, comunistas, tem grupos de neonazistas, tem tudo. Né? Aqui é um caldo cultural enorme, se encontra de tudo. Mas não dá para você dizer que esse país aqui é um país fascista, ou que esse país aqui é um país comunista. Não, é um país supercapitalista. Mesma coisa o Brasil. O Brasil já passou por todo tipo de regime presidencial. Já teve junta militar, já teve regente, já teve presidente que morreu e assumiu o vice, teve presidente que morreu e não assumiu o vice, teve presidente deposto, teve presidente que... Nunca deixamos de ser capitalistas. Em nenhum momento. O Brasil sempre teve... Quem teve casa no Brasil sempre foi dono daquela casa, o dono do terreno. Nunca tomamos nada de ninguém. Olha, devolve aqui tua casa, agora isso aqui pertence à sociedade. Não existiu nunca socialismo no Brasil, nem mesmo na fase em que o governo de esquerda do PT teve no poder. O Brasil não virou socialista depois. Tem algumas práticas mais de esquerda que poderiam cair bem em país socialista, mas todo mundo continuou com conta no banco, os bancos continuaram tendo lucro, as empresas continuaram pagando impostos, outras sonegando, e não mudou muita coisa. O Brasil sempre foi um país capitalista, os Estados Unidos também. Mas interessa ao grupo de pessoas que estão por trás dessa máquina política, assim, como é que eu faço, como é que eu consigo que um candidato mais radical vença a eleição? Né? Como é que funcionava no passado? No passado não havia muitas lutas políticas entre as pessoas. Vamos dar um exemplo, eu sempre pego esse exemplo. Nos anos 80, o Brasil vivia uma crise muito maior do que a que vive agora. Os mais jovens não vão lembrar, mas a inflação de 7 mil, 10 mil ao ano, uma loucura, assim, a gente tinha que pagar 2 vezes, 3 vezes por mês o funcionário, a gente ganhava o salário, corria para o supermercado e comprava tudo que era possível com o salário para não perder dinheiro, porque óleo de soja vale sempre aquele valor. O dinheiro no dia seguinte vale menos 10% e 10 dias depois vale menos 50%. Então, se você botar o dinheiro no colchão, esse era o Brasil. Corrupção de todos os níveis, uma coisa bárbara e tal, causa. A pirâmide demográfica do Brasil, não sei se vocês lembram, aquela coisa achatada, morria muita criança e tal. Hoje ela é assim, parece que os países europeus, quando eu estudei isso nos anos 70, o Brasil, nós nunca vamos ter uma pirâmide demográfica assim, com pouca gente jovem, bastante gente no meio e bastante gente mais velha. Quase não tem velho, tem 1 milhão de crianças, elas morrem muito rápido. Essa pirâmide mudou radicalmente no Brasil nos últimos tempos. O PIB brasileiro aumentou, a renda per capita aumentou, um monte de coisas foram melhoradas no Brasil. E eu falo de 1980 porque de lá para cá nós tivemos um governo de PSDB, de PT, de direita, de esquerda. Eu não estou julgando um partido, esse partido fez bem ou fez mal. O Brasil, na média, está no momento, apesar dos problemas, melhor do que estava nos anos 80, ou do que esteve nos anos 50, onde a mortalidade infantil era nível da África. Mas naquela época ninguém brigava de política. Vocês lembram de brigar de alguém na eleição lá do Collor e tal?
Eu votei no Mário Covas, aí votou no Covas. A gente discutia política, não tinha essa briga. Ninguém achava que o Brasil ia acabar se o outro cara ganhasse. E ninguém queria matar os outros. Não tinha aquele radicalismo, aquela coisa de você mandar 1000 mensagens por dia para as mesmas pessoas. Os grupos falavam, amigo, aqui todo mundo já vai votar no candidato que você quer. Para de mandar mensagem. Não, tem que mandar, vamos fazer, vamos bombar. Então a gente foi vendo esse tipo de coisa e isso acontece agora por causa das redes sociais. Mas não só por causa das redes sociais, porque as redes sociais estão sendo operadas por pessoas que têm interesse em fazer isso. Olha, se eu sou um candidato radical, se a eleição for um debate normal, entre coisas tranquilas, dificilmente eu vou ser escolhido, porque eu sou visto como um cara doidão, né? Quantas vezes eu vi candidatos perderem eleições, esse cara é meio doido, né? Como é que eu faço para ganhar uma eleição? Eu tenho que, seja o partido que está indo para um lado, e de novo, eu não estou julgando aqui uma pessoa, um candidato, vamos falar disso depois, mas assim, a rigor, não importa a cor do partido, se é vermelho, amarelo, verde, azul, roxo, rosa, laranja, o fato é, antigamente a gente discutia política, havia rivalidade, mas as pessoas não tinham tamanho ódio no coração. A gente não via discussões tão irracionais. Pessoas que eu considero extremamente inteligentes, capazes, bem informadas, compartilhando notícias absolutamente mentirosas. Vocês não passaram por isso? Nossa, que vergonha, esse cara realmente acredita que isso aqui é verdade? Isso aqui não é verdade. Aí eu ficava naquela cruzada civilizatória, né? Que eu briguei com os dois lados, tá? Eu fui desse cara que eu briguei com os dois lados. Até porque no primeiro turno não votei em um dos dois lados, que foi pro segundo. Mas ficou aquela confusão. Eu dizia, gente, olha, isso aqui não é verdade, essa notícia aqui já foi desmentida, não tem isso aqui que está sendo dito. Aí a frase que vinha era sensacional, que mostra o processo irracional. Não importa se é verdade ou não, a causa é justa. Eu falei, opa, então peraí, para você eleger o seu candidato, você acha que mentir contra o outro está tudo bem? Vamos embora, esse é o jogo. Vamos lá, vamos soltar os fake news aí, joga fake news no pessoal. Isso está errado. Isso é cruzar a linha civilizatória. Eu compartilhar uma coisa que eu sei que é mentira, mas não importa, porque aquilo ali, de alguma maneira, eu acredito que aquilo é bom para a minha causa, né? Eu entrei realmente naquele terreno dos fins justificam os meios. Vou contar um exemplo de uma pessoa da família, eu não vou citar nomes nem nada, mas uma pessoa da minha família me mandou um famoso vídeo que vocês certamente receberam, que mostra um diálogo claramente de brincadeira do Chico Buarque. Não vou entrar aqui no julgamento das opções políticas dele, tem 1000 divergências quanto a isso, mas indubitavelmente é um grande músico, um grande compositor, né? A gente canta muito ele lá no karaokê. E, enfim. E aí ele brinca, fala, você sabe que as minhas letras, eu nunca escrevi letra nenhuma, eu compro essas letras de um turco, né? Ele até inventou um personagem, um turco, esse cara aqui vende... Isso era um documentário que estava sendo feito sobre ele, aí eles começaram a brincar com essa coisa de comprar, tem um diálogo inteiro. E ele faz essa piada, claramente uma piada. O cara que tem uma cultura geral enorme, filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda, foi criado no meio dos livros, viveu música a vida inteira, ganhou na época do meu pai via rádio, ouvia rádio, ele ganhava os programas de quem conhecia mais sobre música, ganhou vários, só perdeu do Carlos Imperial, meu pai sempre falava, o Carlos Imperial ganhou do Chico Buarque, veja você. Mas aí uma pessoa da família me manda esse troço. Eu digo, olha, não é verdade isso aí não, isso aí é uma brincadeira e tal. Não interessa, esse cara aí, mas ele xingou o cara, ele queria matar. Eu acho que tem a impressão que eu tenho que se ele passasse na frente ali, o Chico ia apanhar desse cara, da família. E ele falou, mas não importa, é isso e está acabado. Mas olha, eu estou te mostrando que não é. A pessoa se recusa a ver. A pessoa fala, eu não quero ver, não aceito que seja assim. Por quê? Porque eu defini que esse cara gosta do candidato que é do outro lado, então eu não gosto dele. E eu tenho exemplos pro lado de cá também. Então, peraí, cara, esse cara aqui não é ou então assim, olha, você viu, teve um Geraldo Azevedo, né? Eu fui torturado pelo general Mourão. Pô, o Mourão tinha 13 anos na época que o cara foi torturado. Cara, não foi o Mourão. Foi o Mourão, olha, o Geraldo Azevedo falou, o Geraldo Azevedo tá doido, ele tá confundindo, né? Não foi, entendeu? Daqui a pouco vai dizer que foi o Moro então não era nem nascido, né? Então, assim, mas esse tipo de coisa
eu estou tentando dar exemplos dos dois lados para não parecer que é de um lado só, mas essa radicalização interessa. É importante para um candidato radical construir uma narrativa que fale o seguinte: se você não votar em mim, o mundo como você conhece vai desaparecer, o mundo vai acabar. Então um lado construiu a narrativa, olha, se esse lado ganhar, vai voltar a ditadura militar, né? Os gays serão assassinados, os negros serão pendurados nas árvores, que nem no sul dos Estados Unidos, as mulheres vão perder os direitos, vão perder a carteira de motorista. Era quase isso, né? Não era isso, mas era quase. Se esse cara ganhar, é o nazismo, vocês estão... vai vir o extermínio, vai ser raça pura e tal. Então, isso é um lado. O outro lado, olha, se esse lado ganhar, nós vamos virar a Venezuela e vai faltar comida e nós vamos ter que comer os animais do zoológico e não sei o que teve a famosa história do animal zoológico. Gente, o Brasil não vai virar a Venezuela e nem vai virar a Alemanha nazista. O Brasil, para virar a Venezuela, não é assim. Então, se fosse virar a Venezuela, o Brasil não tinha deposto um candidato, uma presidente de esquerda, né? Mesmo com o Congresso complicado do jeito que é, olha, a esquerda não foi bem, depuseram, né? Então, assim, se fosse Venezuela, os tanques estariam na rua e não vai ter golpe, né? Não vai ter Copa, teve Copa. Não vai ter golpe, teve impeachment, né? Ele não e o Bolsonaro ganhou. O que quer dizer isso? Quer dizer que o povo está no controle, gente. Não tem essa de... Não é porque um grupo quer que não vai acontecer. Tem que ser a maioria. Ah, é um sistema complicado. É complicado. Puxa vida, a democracia, como dizia o Churchill, é o pior sistema do mundo, mas é o único que a gente conhece para administrar essa loucura aqui. Se não for assim, não tem outro, né? Então, se alguém inventar um melhor, porque os outros não funcionam. Mas essas pessoas construíram essa narrativa e aí começa o processo de radicalização. Existem métodos para isso. Vocês precisam entender, não é denúncia não é o Cabo Daciolo, né? O Jorge Soros, os Templários, não estou falando nada disso. Pessoas que, como eu, trabalham com comunicação, mas que não, eu nunca trabalhei para partido político, mas que trabalham para partido político, falam assim, eu preciso radicalizar esse debate. Se for um debate de meio, né, feijão com arroz, vai ser o Alckmin vai ganhar, porque aí, né, acabou aqui, tranquilo e tal, não vai brigar com ninguém consegue brigar com o Alckmin, né? Não tem como, é impressionante. Mas para o meu candidato ganhar, ou seja, para o meu partido que está envolvido em um monte de escândalo de corrupção e tal, voltar ao poder, ou eu que já te falei esse monte de coisas e o nosso presidente falou mesmo, né? Eu acho que era um outro cenário, uma outra intenção, era uma retórica de campanha, a gente sabe disso, mas falou um monte de coisas que você hoje ouve, e aqui nos Estados Unidos os caras ficam loucos, eles leem aquilo e falam, deixa eu falar, no Brasil, quando a gente fala uma coisa, não quer dizer aquilo não, tá? A gente muitas vezes faz um comentário assim pesado, mas não é bem aquilo, não tome ao pé da letra, isso faz muito tempo. Então, como é que eu consigo fazer isso aqui ser aceito? Eu só vou aceitar isso aqui se eu perceber que esse cara aqui é a minha única, é isso ou eu vou ter que comer os animais do zoológico, é isso ou eu vou ter que fazer a saudação nazista para o outro lado. Então eles construíram esse debate. E como é que você constrói isso? Você entra nas redes sociais e você começa a ver as pessoas que curtem as coisas das páginas, seja da página do Partido Amarelo, seja da página do Partido Vermelho. Então sempre não dá nome aos bois, mas se não der também parece que eu estou fingindo que a coisa não existe. Mas enfim, aí eu começo a ver, olha, esse cara aqui está curtindo muita coisa desse site aqui que apoia o candidato amarelo. Poxa, esse cara é um cara bom para ser radicalizado. Esse cara é um cara bacana para eu chamar ele para ser um divulgador. Aí daqui a pouco o partido vai e fala assim, você não quer se tornar um soldado da campanha tal? Você não quer se tornar um soldado da outra campanha? Você não quer ser o cara que vai mudar o Brasil? Vem aqui ajudar a gente. Ah, como é que faz? Não, você clica aqui, você se cadastra, você começa a receber as informações. Aí daqui a pouco fala assim, você não quer entrar para o nosso grupo de WhatsApp? Que aqui eu vou mandar, o nosso candidato vai estar em linha direta com você, vai mandar coisas para você e você divulga. E o cara entra. Então quando você vê, essas pessoas foram radicalizadas. Por isso que você viu muita gente falando, caramba, o fulano nunca gostou de política e agora ele é o dia inteiro o Bolsonaro, o Lula, o Haddad. O negócio é inacreditável. O que aconteceu? Esse cara foi se empolgando, foi se sentindo como um cara que faz diferença e ele começa a divulgar e falar daquilo, e aí ele começa a não ter filtro, porque o candidato falou que é bom soltar aquele troço, mesmo que não seja verdade. Vamos soltar essa história, vamos botar essa matéria lá, vamos subir a hashtag, né? Vamos fazer essa hashtag ficar em primeiro lugar.
E aí começa a vir aqueles absurdos que, assim, todo dia eu recebia uma mensagem de que hoje à noite, às 20h45, o Bolsonaro estará no Jornal Nacional. Todo dia eu recebia essa mensagem, ele nunca estava. Né? Eu falei, por que vocês mandam esse troço? Eu falo, porque a mesma mensagem que você mandou ontem. Não, tem que divulgar, vamos divulgar. Mas divulgar o quê? Eu boto no Jornal Nacional, o cara não tá, pô. E aí o outro lado faz a mesma coisa. Né? Hoje vai ter uma paralisação, não sei o quê. E aí o jornal é desgraçado, o outro jornal é miserável. E eu digo assim, a Globo deve ter feito algo de bom, porque os dois lados odiavam a Globo, então ela tende a ser meio imparcial, né? Porque, pô, aí aqueles caras assim, tem que fechar a Rede Globo. Minha sogra vai fechar essa Rede Globo. Mas a senhora viu a Rede Globo o dia inteiro, se fechar a Rede Globo, a senhora vai morrer. A senhora vai ter uma depressão aqui se a senhora fechar a Rede Globo. Como é que a senhora faz? E o Vale a Pena Ver de novo, pô? E a Malhação, como é que faz a Rede Globo? E o futebol? Como é que a gente fica sem o futebol? Como é que eu não vou ver o jogo do Fluminense? Mas é muito engraçado, então as pessoas chegam assim, tem que fechar a Rede Globo, mas é o mesmo cara que vê a Rede Globo o dia inteiro. Essas novelas na Globo estão fazendo propaganda da agenda comunista do país, mas eles estão vendo, a senhora vê essa novela há 20 anos e continua vendo. Ah, mas é uma porcaria, mas eu adoro. Então assim, as pessoas perdem completamente a capacidade de julgar, porque isso é parte desse processo de radicalização. Chegou um ponto, eu vou confessar meu voto do primeiro turno, eu votei no Partido Novo. Eu sou amigo, eu trabalhei com o João Amoedo, né? Fomos diretores do Itaú Unibanco na mesma época. Eu com marketing, ele com o banco de atacado, né? E conheci o cara, desde o início eu me envolvi com o Partido Novo, já são 7 anos nessa história. Participei do primeiro abaixo assinado para a fundação do partido. Eu falei, olha, acho que a política tem que mudar por dentro, tem que vir com um modelo novo, tentar um negócio diferente, enfim. E no final, eu estava sendo chamado de traidor da pátria, de comunista. Eu falei, o Partido Novo é super liberal, ele é zero comunista, ele é até mais capitalista do que o teu candidato aí, pô. Mas não interessa, se você não tomava parte de um lado, você estava ajudando o país a virar a Venezuela, ou ajudando o país a virar o terceiro Reich. E era isso, então você chega uma hora que você apanha de todos os lados, né? Tem um vídeo muito engraçado, não dá para passar aqui, mas daquele grupo inglês de comédia que chama Monty Python, que é com o John Cleese e um outro cara, e eles estão lá falando as vantagens de você ser radical. Eu falo, radical é ótimo, porque você pode falar que todo mundo é uma besta, só você está certo. E qualquer cara que chega um pouquinho mais para lá é radical. É o radical do outro lado. Não, mas eu vou votar no candidato do centro. Ah, comunista. Não, eu estou votando no centro. Eu não estou votando na esquerda. Comunista. Se você não vota na extrema direita, você é comunista. E do lado de lá a mesma coisa. Então esse processo de radicalização funciona e tem método. As pessoas compram as bases de dados dessas redes sociais todas para identificar quais são as pessoas que têm mais curtidas, quais são as pessoas que têm vídeos mais originais. E aí depois você só começa a dar munição para ele. Fala assim, eu sou um cara que cada post que eu faço eu tenho 1000 curtidas, todo vídeo que eu colocar vai ter 1000 curtidas. Se eu pegar 10.000 caras desses, eu tenho 1000 curtidas e cada um desses 10.000 começa a atingir 1 milhão de pessoas. Isso é comprado, é feito assim, o investimento foi feito nisso. O Facebook enfrentou a ira pública porque ele vendeu esses clusters, como eles chamam, esses algoritmos que permitem você identificar quem são as pessoas que poderiam votar no Donald Trump e aí campanha em cima deles, matérias negativas sobre a Hillary em cima deles. O Obama, quando ganhou a eleição, também ganhou, embora com uma agenda mais positiva, mas também trabalhando nas redes sociais. Então esse é um fenômeno novo que a gente precisa entender. Outra coisa que funciona muito para o processo de radicalização é a chamada problematização, né? Onde tudo vira problema. Vou dar exemplos. Um eu mostrei aqui numa outra palestra, né, que eu falava um pouquinho sobre preconceito, e eu falava a história de uma senhora negra que era a melhor amiga da Dona Ivone Lara, também uma grande cantora de samba negra. E a Dona Ivone Lara faleceu e resolveram fazer um musical da Dona Ivone Lara. Bacana, poxa, vontade de ver. E aí, naturalmente, a família escolheu essa melhor amiga dela, que sabia todas as músicas, que cantava muito bem, que sabia inclusive imitar o jeito de falar dela, para ser, eu esqueci o nome da atriz, para fazer o papel da Dona Ivone Lara. E aí, os movimentos de afrodescendentes no país caíram matando essa pobre mulher,
porque ela não era negra o suficiente para fazer o papel da Dona Ivone Lara. Ela era negra, mas era um pouquinho menos negra do que a Dona Ivone Lara. Eu falei, meu Deus, agora tem Pantone para a gente ver a cor da pele da pessoa. E isso daí se chama colorismo, foi criado aqui também nos Estados Unidos, uma grande líder dos movimentos de raça aqui nos Estados Unidos, que falou, não, vocês ficam querendo normalizar essa fulana aqui, ela era completamente negra, vocês botaram a Beyoncé para fazer. A Beyoncé não é aquela negra muito escura, 100%, ela no Brasil seria uma mulata, né, como a gente fala. A mulata, inclusive, também não pode mais falar. Mulata, o Sargentelli hoje estaria preso, coitado, porque não pode mais. Mulata não se faz. Não, ela é negra, ou ela é parda, ela é mestiça. Mulata é uma coisa feia. Então você não sabe mais como é que você fala, né, as coisas. Né? Eu tenho um filho adotivo que é mulato. Ele tem olho verde, cabelo black power e a pele morena. Não é negrão, mas é moreno. E aí eu já falei, caramba, eu já não sei mais o que eu falo do meu filho. Eu tenho medo de apanhar para dizer, qual é o seu filho? Sei lá o que eu falo. Se você aqui é negro, ou não é bombom. Aí, olha, preconceito, vamos tacar umas bombas em vez do bombom. Então, esse é um exemplo de problematização. Gente, qual é o problema dessa mulher que foi apoiada pela família? A mulher fez uma carta lindíssima, dando uma pancada, com classe, dizendo, olha, a minha cor da pele, a minha raça não é definida pelo tom da minha pele, mas pela minha cultura, pelo que me identifico. Mas, se vocês não querem, eu não vou fazer o musical, que eu acho que nem aconteceu. Eles queriam que fosse uma outra atriz, eu acho que nem aconteceu. Esse é o exemplo de problematizar por um lado. Outro dia eu recebi um vídeo também engraçado, que foi por esses dias. Mais um daqueles vídeos que circulam por aí. Tinha lá um determinado jornalista da Rede Globo, e o cara estava profundamente irritado que a cidade ficou meio decorada com bandeiras do Brasil. Não sei se vocês viram esse vídeo. Para que tanta bandeira, hein? Para que tanta bandeira? O que quer dizer essa bandeira aí do Brasil? Eu falei, gente, é uma bandeira do Brasil. Qual o problema do Brasil? É algum americano falar, todo lugar que eu vou tem uma bandeira dos Estados Unidos, isso tem que acabar, não é possível. O cara estava revoltado. Isso daí, quem foi que pagou essas bandeiras? Esse dinheiro do contribuinte, isso é dinheiro do contribuinte para botar essas bandeiras. Uma problematização por outro lado, cara, com viés mais de esquerda, acho que você botar a bandeira do Brasil é você querer a volta do nazismo. Então, meu Deus, é a bandeira do Brasil, não é a bandeira do Brasil com nenhum dizer, nada disso, né? Então, fica essa história tudo vira o famoso mimimi. Porque esse aqui não sei o que, porque aquele ali não é negro, não sei o que, porque esse cara falou, mas não importa o que você falou, a gente tem um negócio agora do lugar de fala, adoro isso. Não importa o que você está falando, importa de onde você está falando, portanto você não... Eu escrevi uma coluna uma vez super feminista. Eu trabalhei com mulheres a vida inteira, eu trabalhei na área de marketing e recursos humanos. 70% das pessoas que eu trabalhei foram mulheres. Tive chefes mulheres, funcionários mulheres. E eu fui fazer uma coluna super feminista e falei assim, a mulher me desceu mais, quando entrou lá na página do Meio Mensagem, ela fez um textão daquele, eu reli o texto, meu Deus, eu só enchi a bola aqui, né? Aí eu perguntei para ela, desculpa, o que foi que eu queria entender, porque eu vi que você está profundamente indignada com o meu texto, até para o meu aprendizado, porque, poxa, de repente sou um homem do século passado e estou meio perdido. Queria que você me dissesse onde foi que te incomodou. Não, o que me incomodou é que você está escrevendo sobre as mulheres de um lugar que você não pode falar sobre as mulheres. Só quem pode falar sobre as mulheres são as mulheres. Você é um homem, você não está falando, você não tem um lugar de fala. Eu falei, opa, lugar de fala. Você não tem um lugar de fala adequado. O seu lugar de fala é para falar sobre os homens. Você não pode falar sobre as mulheres. Assim, isso é problematização. Quer dizer, mesmo quando a coisa é a favor, a coisa vira um negócio. Aí aquela história. O presidente agora, o Bolsonaro, isso é divertido, porque ali tudo é meio gaiato, então fica gozado essa história. Olha lá, ele faz a coletiva de imprensa em cima de uma prancha de Moribug lá, né? De bodyboard. Isso. Aí tem gente que fala, isso daí é demagogia, tá fazendo para aparecer. Aí você faz no hotel 5 estrelas, olha aí, safado, elitista e tal. O que é que ele quer que faça? Me diz qual é o tipo de mesa que tem que ser. Não pode ser a prancha, também não pode ser uma mesa de mármore. Como é que você quer fazer o negócio? Porque tudo vira problema, né? Aí você tem uma moringa em cima da mesa, essa moringa aí é demagogia, ele quer... Não, a água de moringa é bom pra caramba, o cara deve gostar da água da moringa. Mas aí tudo vira esse problema, então essa história
que funciona com a radicalização e a problematização. E como é que a gente escapa dessa questão? Como é que a gente não se permite radicalizar? Primeiro, eu já falei, não vamos transmitir coisas que tenham mensagens violentas. Eu não posso dizer assim, vamos exterminar os vermelhinhos. Os vermelhinhos são 40% dos eleitores do Brasil, 45%, né, no final, dos votos válidos. É gente pra caramba, você acha que todo mundo, são todos ladrões do petrolão? Não é possível, bicho. Não tem 50 milhões de ladrões do petrolão no Brasil, não tem, nem a Petrobras aguenta ser roubada por 50 milhões. Tem gente que por alguma razão votou daquele jeito. E vice-versa, não tem 50 milhões de nazistas ou todo mundo quer ir na Casa Bahia comprar arma. Não existe isso, gente. É uma loucura você imaginar desse jeito. Então, você fazer esse apoio, dizer, olha, peraí, como é que eu escapo disso? Como é que eu faço? Primeiro, não repassando as coisas erradas, interpretando mais as coisas que você recebe. É fácil dar o negócio do forward, né, do reenviar é uma maravilha, né? Agora você clica em cima, pá, reenvia, é uma beleza. Agora, para você responder o desaforo, você só escorrega para o lado e já abre a caixinha para você escrever, você já cai matando no cara que escreveu, ousou falar mal do teu candidato. Então fala, gente, calma. Primeira coisa, não entrar na conversa, entender que por trás desse processo de radicalização tem método, tem gente querendo que você vá para esse lugar, porque aí qualquer normalidade se perde, né? Eu conheço gente que começou fazendo campanha para o candidato de centro-esquerda, quase de esquerda, não o candidato mais à esquerda, mas terminou na direita radical porque ele acreditou no negócio da Venezuela e vice-versa. Teve cara que começou votando em candidato de direita, mas terminou votando na esquerda porque achou que ia ser a volta do nazismo no Brasil. Então a gente não pode cair nessa história. E vocês vão ver que não vai acontecer nada demais. Como se ganhasse o PT, podíamos ter... Aí eu vou dizer a minha opinião, se é melhor, se é pior. Tenho sérias dúvidas que seria um bom governo, mas não ia quebrar o Brasil. O Brasil não ia acabar, não ia virar Venezuela. E como tenho certeza, pode ser que eu pague a minha língua, duvido muito que a gente vai ver um tanque andar na rua para fechar o Congresso Nacional ou que alguém vai fechar o Supremo Tribunal Federal. Não vai, mas algumas pessoas continuam, graças a Deus tem diminuído, né? Você vê que agora os caras que estão reclamando muito já são só os mais radicais, aqueles que foram os primeiros a entrar, os que começaram o processo de radicalização. As pessoas normais começaram aos pouquinhos a falar, não, gente, eu não aguento mais, chega, vamos trabalhar, vamos cuidar de outra coisa e tal. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, além dessas que eu falei, é ter empatia. Eu preciso entender o lado da outra pessoa, porque se eu não fizer isso, não vai dar certo. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que acontece lá em casa. Aconteceu e ainda acontece. Eu recebo quase toda semana, e é no final da tarde, a hora que eu estou chegando em casa, visita do pessoal Testemunha de Jeová. Né? Você também? Eu também. Vocês também. Tocam a campainha e vem lá a Testemunha de Jeová. São americanos, que aprenderam português para falar com os brasileiros. Eles falam, eu queria que você vá no evento que vamos fazer fim de semana. Muito obrigado, nós professamos uma outra religião, mas venha quando quiser e tal, não sei o que. A minha mulher fala, mas como é que você tem paciência para aguentar esses caras e tal? Aí eu conversei com ela e a gente entendeu de um outro jeito. Eu falei, gente, olha, você precisa entender o seguinte, esses caras aqui não estão aqui para arrancar teu dinheiro. Tem até religiões que estão em busca do teu dinheiro. Não, esses caras aqui, eles realmente acreditam, eles não aceitam nem transfusão de sangue, deixa o filho morrer para não receber a transfusão de sangue. Eles acreditam naquilo, é uma crença deles. E eles acham que se eles não te converterem, você vai arder na chama do inferno por resto da vida. Então o que esse cara está fazendo, na cabeça dele, aí a empatia, você entender a minha verdade, a sua verdade, e a verdade que é comum aos dois. Esse cara acha que ele está salvando mesmo a sua vida. Ele acorda todo dia de manhã e diz assim, hoje eu vou salvar uma vida, hoje eu vou tirar um cara, vou trazer um cara aqui para essa casa que eu vou mudar a vida dele, ele não vai mais morrer, passar o resto da vida no inferno. E a mesma coisa os menininhos lá, mormons, que saem com aquela camisa de manga curta, gravata, o nomezinho aqui no quadradinho preto, eles vão trabalhar, eu trabalhei com um, foi estagiário numa empresa minha, muito tempo atrás, uma empresa que eu trabalhei, chamava Keith Dunford, ele era de Albuquerque, Novo México.
E ele é apaixonado por aquilo. Ele realmente achava que pregar era a vida dele, ele achava aquilo fantástico. Ele realmente acredita que ele vai te salvar. Então não dá pra você ter raiva desse cara. Você pode discordar do que ele está fazendo, mas ele realmente acha que ele vai te salvar. Eu entendo que lá na cúpula do PT tem certamente um monte de gente que está querendo mesmo é ganhar a eleição, vamos voltar para o poder, vamos tomar o poder. Mas tem um monte de gente que é militante do PT, inclusive filhos nossos, né, jovens, que o discurso de esquerda tem uma força muito grande no jovem. Porque é um negócio de mudar o mundo, de ajudar os pobres. O meu pai brincava, essa frase é conhecida, mas ele dizia, se você não é comunista até os 20 anos, você é insensível. Mas também se você continuar sendo depois dos 20, você é insensato. Ele falava isso sempre para mim. Mas é normal, então tem gente ali que realmente acreditou nessa história de que ia ter um golpe militar, que os gays iam ser perseguidos. Venderam isso para eles. O próprio partido deles vendeu, os caras acreditam. Então eu não posso ter raiva desse cara. Ele realmente, o cara que me manda 100 mensagens por dia do Bolsonaro, ele acha que o Brasil vai virar Venezuela mesmo, que a gente vai passar fome, que não vai ter papel higiênico, ele tem essa certeza. E aí tem o vídeo que manda, os caras cruzando a ponte, os bichos do zoológico sendo comidos. O cara acha aquilo. Então assim, eu não posso ter raiva dessa pessoa. Aí eu tenho que ser espírito, eu tenho que entender. E se coloca no lugar dele. Ele, por causa do conjunto de valores dele, ele acha que aquele modelo é o melhor e ele acreditou, por esse processo de radicalização, de que aquilo é errado. Né? Quando surgiu a doença AIDS, né, hoje em dia ninguém fala nisso, né, ninguém se preocupa, você não fica... Mas quando surgiu a doença AIDS, ninguém sabia bem o que era. Então muita gente, por simples falta de informação, por crença, achava ou que isso pegava no ar, ou que isso podia pegar num contato. Teve uma época, teve um jogador famoso, o Karl Malone, que jogou muitos anos no Utah Jazz, que declarou, depois se envergonhou, se arrependeu, pediu desculpas e jogou. Falou, não vou jogar contra o Magic Johnson, que estava com o vírus HIV, e continuou jogando, porque num choque eu posso pegar essa doença. Não, cara, você não pega no choque, você não pega no vaso sanitário, não é assim que você contrai essa doença, é de um outro jeito. Mas naquele momento, as pessoas não sabendo, né, eu me lembro que a AIDS surgiu no Brasil, eu lembro das matérias, pode procurar no jornal, câncer gay. Era o câncer gay, era assim que chamavam a AIDS. Era o cúmulo do preconceito. Naquele tempo, um mundo muito mais ignorante do que é hoje, com muito menos transparência de informação, falou-se desse jeito. Então você achava que você ia pegar dos gays. Não, os gays simplesmente estavam num grupo de risco maior, mas não tinha nada a ver com o fato de ser ou não, de orientação sexual de cada um. Hoje ninguém mais tem essa preocupação, mas a gente tem a preocupação da Venezuela, que o cara acha que o Trump vai expulsar não sei quantos milhões de imigrantes, não vai conseguir, não é assim, o país tem leis e tal. Então, mas de novo, a gente entra nessa coisa porque a gente não faz o exercício de empatia. Quando você se coloca no lugar do outro e entende que aquele cara está insistindo, talvez ele seja um pouco chato, talvez ele passe um pouco do ponto, mas entenda que no fundo, a menos que ele te odeie, mas não é, na família as pessoas não se odeiam normalmente, né, só se for um resgate, esse cara quer o teu bem, ele acha que aquela sobrinha super petista e que não, porque os nazistas e tal, ela acha, coitada, no jeito dela ver o mundo, ela acha que o Brasil vai entrar numa espiral de autoritarismo, que as liberdades deixarão de existir e que o país desaparece. E aquele tio mais coroa que não só é a favor do Bolsonaro, mas ele é a favor dos tanques na rua, helicóptero jogando míssil na favela e vamos ocupar o Congresso, ele acha que é o cara que acha que tem que matar não sei quantos mil para melhorar o Brasil e que bandido bom é bandido morto. A gente espírita não acredita nada disso. Mas tem gente que acha que esse é o caminho, porque olha, vai ter que ter uma guerra civil para a gente resolver o problema, como foi nos Estados Unidos. Pô, não dá mais para ter esse caminho. Não existe mais lugar para isso, né? Mesmo as ditaduras que existem militares no mundo hoje, não são mais essas ditaduras, o tanque na rua fecha tudo, né? É através de um sistema de eleição mais viciado, depois o cara se perpetua no poder, e a grande maioria são ditaduras militares de esquerda, não são de direita. Mas essas são as coisas que as pessoas não veem. Mas se a gente tem a empatia, eu entendo o outro lado, eu falo, poxa, tá bom, vai, esse cara é um testemunho de Jeová que acha que vai salvar a minha vida. Como é que eu vou ficar com raiva de um cara que quer salvar a minha vida? Ele realmente acha que quer, né? Então esse é o problema. Quando
Quando você tem essa percepção, você fala, poxa, então peraí, deixa eu dar um desconto. No fundo, a grande maioria dos brasileiros é super bem intencionado. Tem lá um grupo radical que quer, o outro quer tacar fogo, outro quer invadir a casa, o outro que vai bater no cara porque o cara é gay. A gente viu esses casos dos dois lados, né? Um aluno que votou no Bolsonaro foi expulso da USP outro dia, um absurdo. A compensação, teve cara que realmente apanhou porque estava com camisa vermelha. Sabe? Um dia um amigo meu aqui da Flórida, a mãe dele resolveu, coitada, e ela foi, ela inclusive não foi fundadora, mas ela foi uma das primeiras filiadas ao PT e ganhou o prêmio da Unicef junto a crianças, enfim, ela se envolveu com o pastoral da criança, enfim, ela era super de esquerda. Ela, uma velhinha, coitada, ela foi para votar e ela caiu nas neiras de botar a camisa da seleção brasileira, quase morreu. Tanto que ela foi xingada lá pela turma do PT, ela falou, mas meu Deus, eu nem votei no Bolsonaro, eu anulei. Mas enfim, a senhora de 80 e tantos anos quase apanhou. Então assim, isso daí você tem que entender o outro lado e não entrar nessa vibração. Tem aqui uma frase que eu já usei aqui, mas que eu gosto muito do Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, que é o Riobaldo, né, o personagem narrador que está falando isso, e diz assim, viver é muito perigoso. Querer o bem demais, querer o bem com demais força de incerto jeito, pode já estar sendo se querendo o mal por principiar. É o jeito dele falar, um jeito meio do sertanejo, né? Mas o que ele quer dizer aí é o seguinte, olha, tem gente que quer tanto fazer o bem que ele começa a fazer o mal. Eu quero tanto fazer o bem que eu acho que, como a minha causa é a certa, é o bem, eu posso soltar uma notícia mentirosa. Eu posso mandar o cara, eu posso querer bater no Chico Buarque, no Caetano Veloso. Ou eu posso querer matar o cara que está de camisa vermelha ali do outro lado. E não pode, né? Isso daí você já é o querer o mal por principiar. Ou seja, eu posso sim fazer campanha, querer que meu candidato ganhe, mas a partir do momento que eu me acho no direito de cruzar o limite, de poder xingar uma pessoa, entendeu? Vou dar um exemplo. Eu já contei, eu acho que uma vez essa história. Lembro que uma vez a minha mãe estava vendo aquelas cenas, não estava ao vivo, mas tinha acabado de acontecer, estava num jornal, ela me ligou, era o Gaddafi sendo massacrado pelo seu próprio povo, né, as pessoas matando e tal. Ela ligou para mim assim, chorando, e falou, meu filho, eu sei que esse homem é um monstro, mas eu não consigo ver nada nessa cena além de um velhinho implorando para que não matem ele. E não é porque ela está certa, porque no fundo é isso. Porque esse espírito um dia vai fazer coisas espetaculares. Mas a gente achar legal isso, nossa gente, não façamos isso. Querer que isso mesmo, vamos matar, ou vamos fazer isso, ou vamos radicalizar, vamos tacar fogo, não é legal. Não estou dizendo que ele seja santo, mas olha, mesma história aconteceu na abertura da Copa do Mundo. Eu fui super crítico do governo do presidente Dilma, né? Abertura da Copa do Mundo no estádio. Apareceu a Dilma com a neta dela do lado e todas as pessoas gritando, ei Dilma, um palavrão horroroso. Eu falei para minhas filhas, não falem isso. Pô pai, mas você gosta dela? Eu falei, não, vocês sabem o quanto eu não dou crédito ao governo dela. Mas eu não posso chegar para uma pessoa que é chefe do governo, do lado, uma senhora do lado de uma neta, uma mulher, e eu vou gritar isso para essa pessoa? Que isso, que monstro eu sou. Vamos votar contra, vamos pedir um impeachment, vamos fazer passeata, aí é outra história. Mas eu não posso chegar. Um americano não acredita. Uma vez teve um amigo meu que era sócio de uma agência de comunicação chamada Brunswick, que é uma agência inglesa, mas ele é sócio do escritório de Washington, e ele se chama Mark, e ele é do Alabama. Ele fugiu do Alabama, ele é gay, ele é casado e tem um filho adotivo, inclusive um filho negro, que complica ainda mais a vida dele no Alabama, né? Então ele meio que fugiu mesmo, literalmente, falou, eu me matar no Alabama, eu vim para Washington, e aqui eu vivo um lugar de muita liberdade e tal. E eu levei ele para ver um jogo do Palmeiras, que por um acaso era um jogo que estava acontecendo. E aí começa o jogo e a torcida começa a cantar aquelas coisas, aquele xingamento homofóbico, né, na hora do tiro de meta. E ele perguntava, o que eles estão falando? Eu falei, você quer mesmo saber? Eu falei, tá, eles estão chamando o goleiro de gay, né, de um jeito agressivo.
E aí eles começaram a xingar, aí apareceu lá uma autoridade, aí começaram a xingar, mandar a autoridade para todos os lugares. Ele falou assim, vocês fazem isso aqui? Como é que vocês podem xingar, uma multidão xingou o presidente? Olha, nós xingamos a presidente na abertura dos Jogos, e xingamos o presidente na abertura dos Jogos, e nos Jogos Olímpicos, nós xingamos. O meu irmão foi o diretor de cerimônias, ele falou assim, não vamos mostrar o Temer falou só uma frase, não sei se vocês lembram, assim, declara aberto os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, foi só isso que ele falou. Mas o diretor de imagem, gênio, ele começou falando, ninguém se tocou, que a voz dele não estava tão marcante assim. Mas aí o diretor de imagens resolveu dar uma mostradinha nele, pronto. O estádio Beabá, vai pra cá, vai pra lá e tal. Então você xinga o presidente da República? Ele falou, lá eu não xingo nem o Trump. Né? Eu posso xingar aqui, mas eu nunca vou para um estádio gritar alguma coisa ou vaiar o hino, não existe isso. É um negócio cultural, mas é uma coisa que a gente precisa combater. Então eu não posso chegar para o outro assim, vai para cá, vai para lá, olha, eu critico esse partido. Né? Tem que passar fogo, não tem que passar fogo em ninguém, gente. Né? Tem que vamos ganhar a eleição, não vamos passar fogo em ninguém. Aí continua a frase, esses homens todos puxavam o mundo para si, para o consertar consertado. Eu gosto que é o consertar com C, e depois o consertar com S, o consertar com C no sentido de conserto, né, de organizar, e o consertado com S no sentido de fix it, de consertar, de dar jeito na coisa. Mas cada um só vê e entende as coisas do seu modo. Cada um só entende o mundo do seu modo. Eu entendo o mundo do conjunto de valores. Se eu sou... Outro dia um amigo meu queria matar literalmente, xingou dos maiores palavrões, eu não consigo entender. O cara educado, de boa família, formado, o cara tem mestrado, diretor financeiro de empresa. O cara xingava a Miriam Leitão, os nomes mais pavorosos do mundo. Eu falei assim, mas é uma mulher, você não pode falar assim, nem de um homem, mas é uma mulher, entendeu? Aí não, porque ela é contra o Bolsonaro, ela não gosta. Eu falei assim, cara, vamos fazer um exercício de empatia. Esta mulher foi torturada. Você entende que é razoável que ela não goste de um candidato que em algum momento falou que tem que torturar mesmo? É natural que isso aconteça. Você pode até dizer, olha, ela não está tendo isenção jornalística para cobrir, ela deveria ser afastada da cobertura. Daí você querer dar pancada na mulher, xingar ela dos mais terríveis nomes, pelo amor de Deus, entendeu? Tente ver o mundo do modo dela. No modo dela, não posso permitir que um cara que falou isso, pô, eu passei por isso, eu apanhei, e que eu estava grávida de um mês, e eu saí de lá com 37 quilos. Aí o que esse cara diz? É mentira, é tudo mentira, isso daí é armação. A partir do momento que você começa, é outra tática espetacular que o nosso presidente aqui usa muito bem, né? o Donald. Ele gosta. Toda vez que fala, ele fala uma hora absurda e o cara contradiz e diz, não, isso é mentira, isso é fake news, isso aí é mentira, os caras inventaram isso. Não, presidente, o cara não inventou, está aqui. Tem um livro que eu li que me ajudou a entender um pouco o processo, é daquele cara que chama Scott Adams, ele é o autor daquele quadrinho do Dilbert, e ele virou um cara de direita aqui nos Estados Unidos. Ele no início criticava as relações de trabalho, e ele foi o primeiro cara a acertar que o Trump ia ganhar a eleição. E ele escreveu um livro, brincando com uma expressão do Trump, que chama Win Bigly, né? Ganhar grandemente, sei lá, como é que eu posso traduzir. E o subtítulo do livro, que é o mais importante, assim, a arte da persuasão num mundo em que os fatos não importam mais. E é verdade, os fatos não importam mais. O Donald Trump essa semana falou que no meio daquela caravana tem vários terroristas árabes. Quem viu esse terrorismo? Ninguém viu, mas ele falou, pronto, acabou. O vice-presidente também viu. Então ele falou e está acabado. E aí quem acredita nele, né, já estou comprado aqui, eu não posso perder a razão. A história do meu sogro, não, o Chico Buarque comprou a letra, mas olha, estou mostrando que não comprou, não interessa, para mim ele comprou porque é comunista. Não, mas ele ser comunista, tem um monte de comunista brilhante aí, bom de letra, e tem um monte de direitista também, brilhante, escritor e tal, né? O próprio Thomas Mann era super nazista, né? O Wagner, e são brilhantes, qual é o problema? Não tem isso. Mas as pessoas se fecham nesse muro. Mas o que a gente precisa entender de tudo isso, é uma frase que eu usei num artigo que eu escrevi, que é: o mal é ambidestro, gente. E graças a Deus o bem também. O mal é de direita ou de esquerda. Eu posso listar aqui 10 regimes absolutamente tiranos, de direita e de esquerda, agora no mundo. Não tem de uma orientação só. Então você achar que
falei, olha, cara, calma, você está dizendo que a esquerda não presta. Não sei, olha, no meu modo de ver, a Suécia, que é um país super evoluído, é quase socialista. Ela é bem... Lá tem Bolsa Família até para os ricos. Qual foi o país? Foi a Finlândia? Acho que foi a Islândia ou a Finlândia, que devolveu aí uma grana. Vocês viram esse troço? É uma barbaridade. Os caras descobriram que o orçamento estava tão superavitário que falaram, vamos devolver para a população o dinheiro. Sei lá, deu $2.000 para cada um, para todas as pessoas, todos. Devolveram o dinheiro. Pô, isso é socialismo, pô, quase, né? Isso aqui é nosso, a gente junta, divide e tal. É escola grátis, hospital grátis. Isso são práticas que, se a gente faz aqui nos Estados Unidos, vão dizer que o cara é comunista. Mas lá eles fazem, eles são países capitalistas também. Então, ser de esquerda ou ser de direita não quer dizer que é certo ou errado. Tem um monte de ditador. Não precisa dizer nada. Na Segunda Guerra Mundial nós tivemos aí o Hitler e o Stalin, que é difícil saber quem matou mais gente. Por incrível que pareça, dizem que o Stalin matou mais, né? Por fome punitiva, e foram 20 milhões de pessoas, ele deixou o pessoal morrer de fome e tal. Mas enfim, então, o mal é ambidestro, não tem essa de, o cara é de esquerda, então ele é mal, o cara é de direita, então ele é mal. Não tem essa. Como tem políticas de direita que vão cuidar da população, tem gente que acredita que, não precisa dizer nada, algum governo de direita, o governo do Ronald Reagan foi um governo de direita, muita prosperidade no país, né? Teve governo de esquerda que tiveram pouca prosperidade e poucas conquistas sociais e por aí vai, né? Algumas das... Curiosamente, até porque essas coisas historicamente mudam de fato. Sabe quem fundou a Ku Klux Klan? Foi um governador democrata. Ele foi o primeiro mestre dragão, né, o grande dragão, como eles chamam lá, uma coisa assim, da Ku Klux Klan. Os estados sulistas que discriminavam os negros eram todos eles governados por democratas, na época da segregação. Depois a coisa foi virando e eles se tornaram estados republicanos, e a coisa começou. O Partido Democrata foi um dos partidos que mais foi contra os direitos civis aqui nesse país. Então, essas coisas são muito momentâneas, né? Então, e aí, a gente está chegando já ao fim, alguns princípios, né? Primeiro, generalização só atrapalha. Quer dizer, todo cara que de esquerda é assim, todo mundo que votou não sei o que é ladrão, todo mundo que não sei o que é nazista. Isso é uma burrice e só atrapalha. Opinião não é argumento. Eu tenho uma opinião, mas isso não é um argumento. Eu acho que... sei lá, o eleitor de esquerda tende a ser mais conivente com o roubo, sei lá, com a fraude, com a má gestão dos recursos públicos. É uma opinião, mas não é um argumento. Eu acho. Eu tenho como provar, eu tenho como mostrar isso, não só nesse momento, mas em vários momentos da história, né? Então, mas isso é o que eu acho. E aí, porque é o que eu acho, eu posso xingar o outro cara? Não, cara, para você falar o que você acha, tem até que pedir licença. Olha, deixa eu dar aqui a minha opinião. Eu não sei, é assim que você dá a opinião, né? Antigamente eu me ensinaram assim, peraí, olha, eu vou dar a minha opinião. Você gosta do Flamengo? Olha, eu acho que o Fluminense é mais legal, eu gosto de ser Fluminense e tal. Tá bom, agora já é diferente. O cara fala assim, olha aqui, eu sou Flamengo, você é Fluminense, você tem que morrer. Por quê? Porque isso é a tua opinião. A opinião não é para você agredir ninguém com opinião, é para você tem que pedir licença para dar, né? Mas hoje em dia virou argumento, opinião virou argumento. Entender a escala de valores dos demais, isso é muito importante. Tem gente que é absolutamente convencida, por razões erradas, que a gente sabe, que este candidato aqui, o Jair Bolsonaro, vamos dar os nomes, esse cara, ele é a favor da tortura. Ele acha que a tortura é um valor para ele. E esse mesmo cara acha que o candidato, o Haddad, é a favor da corrupção. O que é pior? Depende do código de valores de cada um. Tem gente que acha que a tortura é a pior coisa do mundo, cruzou a linha da civilização. O país que aceita a tortura. Tem gente que acha que a corrupção é a pior de tudo, porque você está tirando dinheiro da merenda escolar, está tirando dinheiro dos hospitais, está destruindo o país. Isso é pior do que torturar. Mas você entende que são entre duas coisas erradas, é difícil você discutir. Então, algum cara que votou aqui na esquerda, ele não fez isso porque ele é ladrão, é porque ele talvez acha que a corrupção é menos grave do que a questão da tortura, de tirar de... Não sei se isso vai acontecer, tá? Mas, de novo, naquela narrativa louca que foi construída de que o mundo ia acabar para qualquer um dos lados, né? Então, essa escala de valores é importante. A minha é diferente da sua. Na escala de valores da Miriam Leitão, a tortura, certamente, como ela sofreu, e eu não sei, porque eu nunca sofri, então não faço ideia do que ela passou, grávida de um mês com 17 anos, era namorada de um cara, foi junto, porque
nem sabe, a única coisa que ela fez foi uma panfletagem, ela roubou banco, deu tiro em banco, nunca aconteceu isso, não há um regime. Ela inclusive foi absolvida pelo regime militar. 6 meses depois de presa, ela foi absolvida, não fez nada, ela estava panfletando, mandaram ela para casa, né? Mas no valor dela, a tortura é um negócio importante. Por outro lado, um cara que sofreu uma fraude, que teve um problema de alguém ter roubado o dinheiro dele, que ele tinha um contrato com o governo, prestava bem esse contrato, aí veio um governo corrupto, deu para um outro cara que é amigo dele em troca de 20%, a empresa dele quebrou. Poxa, esse cara não vem falar de tortura, corrupção, para ele é a maior desgraça do mundo. Então são sistemas de valores diferentes que a gente precisa entender. Educação e civilidade sempre, ainda mais no nosso caso, nós somos espíritas, a gente tem um certo dever de entender que essas pessoas aqui, porque quando o cara não é espírita, eu não estou querendo dizer que a nossa religião é a bambambam, porque isso também é preconceito e é bobagem. Assim, não estão salvos só os espíritas, senão fala, pô, tá do esquimó, porque não tem nenhum centro espírita no Alasca que eu saiba, né? Talvez já tenha, né? Mas assim, como é que faz o cara que está lá onde não tem centro espírita? Então esse cara já está condenado, que só vai para nosso lar quem é espírito, o resto vai tudo para o umbral. Não tem nada a ver, né? Mas nós, como espíritas, a gente sabe, no mínimo, que essa pessoa que hoje está dando opiniões horrorosas, amanhã ela vai ser um espírito de luz. Então eu preciso entender a jornada desse cara e ter paciência com ele. Preconceito jamais, eu não posso ter preconceito. Ah, porque esse aí falou isso porque ele é gay, porque ele é mulher, porque gosta de vermelho, porque esse aqui no Nordeste tem que acabar, a bomba no Nordeste separa o Nordeste, ou então o Sul só tem coxinha, tem que morrer. Não, que isso? Para aquelas pessoas, uma determinada política tem uma importância maior, uma escala de valores maior que para outro lado. Isso é aceitar. E entender que redes sociais são públicas. Gente, pelo amor de Deus, não dá para a gente ir para um grupo de WhatsApp e dizer barbaridades, ou ir para um Facebook e dizer barbaridades. É como se a gente estivesse numa praça, um grupo de WhatsApp de família, é como se eu estivesse na festa de família. Não é porque estou só eu e meu teclado ali que eu posso mandar todo mundo para aquela parte, porque são da minha família, mas aqui é WhatsApp, é outra coisa. Não. Então, a mesma coisa, você está numa festa de família. História de um cara que eu conheço, esse cara, vocês devem ter ouvido falar, diretor de uma agência de publicidade, que veio com a história assim, os nordestinos votam no PT, mas na hora de vir pegar emprego, eles vêm para São Paulo. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, esse cara enlouqueceu, ele realmente comprou aquela história do discurso, foi no final do primeiro turno. Eu falei, cara, você é carioca, você foi para São Paulo atrás de um bom emprego, como eu já fui também. Então, qual é a diferença de você fazer isso? Né? Segundo, você esqueceu que ele trabalha na agência, que o chefe é só o Lisandro Anais, o dono da agência dele, que é baiano. Você esqueceu que o dono da tua agência, e por acaso o teu chefe, que é o Sérgio Gordilho, da agência África, os dois são baianos. Ele falou, cara, não sei o que aconteceu, enfim, foi afastado da agência e tal, fez um comunicado, mas isso é aquela história, no calor da batalha, ele está comparando a apuração, Bolsonaro 47, faltou 3, poxa, se a Bahia tivesse votado no Bolsonaro, a gente já tinha escapado da Venezuela, que a gente vai morrer e vamos comer os animais zoológicos. Ele foi nesse afã e colocou aquela bobagem lá, e aí pagou um preço alto. Então, rede social é pública. Mas eu postei só para os meus amigos. Como assim? Eu tenho 5.000 amigos, eu tenho tanto amigo, que eu estou sempre no limite. Para eu botar um amigo novo, eu tenho que demitir um. É chato, né? Eu falei, deixa eu ver, esse cara aqui nunca curtiu nada mesmo, não sei nem quem ele é, porque muita gente me segue porque eu escrevo coluna, não sei, vou dar uma escondida, ele não vai nem saber, né? Aí eu vou adicionar aqui um novo que eu conheci aqui nos Estados Unidos, que esse é amigo mesmo. Eu estou sem espaço. Imagina se eu vou considerar que ali eu estou fazendo algum post privado, 5.000 pessoas. Não tem como. Eu posto uma foto do neném tá barbada, né? 1.000 likes fácil. 1.000 pessoas curtem a foto do neném de roupinha de Drácula no Halloween. Como é que eu vou achar que isso é privado, isso é público? E, por último, isso aqui não fui eu que fiz, não. Eu vi uma pessoa fazer essa colocação. Então, isso vale para os dois lados, não é para a direita nem para a esquerda. Ele falou assim, vamos testar nossas frases. Vamos experimentar assim, toda vez que eu trocar o sujeito da minha frase por negros ou judeus, se isso ficar parecido com a época do nazismo, ou com a época da Guerra dos Direitos Civis, os estados super racistas lá do sul dos Estados Unidos, a minha frase provavelmente é uma porcaria de frase. Então assim, nós temos que, por exemplo, aquela polêmica do restaurante, o cara botou assim,
eu não frequento restaurantes que servem petistas. Eu falei, tá bom, troca petistas por negros. É isso aqui, ó. Eu não vou num restaurante que serve negros. Uma amiga minha, super formada, boa pessoa do bem, postou. Eu não vou em restaurantes que servem petistas. Como assim? São 40 milhões de pessoas, 45% do eleitorado, como é que eu não vou num restaurante que serve petistas? Não vou porque eu tenho nojo? Qual é o problema? É isso aqui, né? Ou então assim, nós temos que exterminar todos esses caras de direita, a direita tem que morrer. Troca por judeus, é isso aqui. Você está propondo a existência de um campo de concentração. Ou bandido bom é bandido morto. Por aí vai. Você começa a ver e fala, peraí, eu tô me parecendo com essas coisas sem perceber. Sem perceber, né? E por último mesmo, vamos lembrar do seguinte. Se nada mais funcionar, minha mãe falou, quando viu a minha palestra, ela pede para eu mandar foto dos slides para ela, que ela quer comentar e dar dicas. Tem 82 anos, continua fazendo palestra lá no Rio de Janeiro. Aí ela falou assim, e aí você vai vir com essa voz, você tinha que falar da Joana de Ângeles. Joana de Ângeles falou assim, quando nada mais funcionar, tente o amor. Então vou usar aqui a frase dela, mas o que eu botei foi isso aqui. Eu falei, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nada mais der certo, aposta no amor, gente. Ama esse cara, como Jesus nos ensinou, apesar dele divergir demais de você. Apesar dele ter visões completamente distorcidas de mundo. Mas ame esse cara. Faça esse exercício. Por isso que eu falo do amor. A gente acabou de passar por tempos de cólera. Vamos trazer o amor, porque senão a gente não constrói nada. Né? Se continuar essa guerra de cada ação, de cada nomeação, apareceu a bandeira... Gente, pelo amor de Deus, vamos trabalhar, como eu digo lá para os meus amigos. Agora, essa é a frase do meu mantra nos grupos. Isso não ofende ninguém. Pessoal, vamos trabalhar, gente. Vamos parar de falar. A eleição acabou, vamos trabalhar. É isso. E eu falei dos espíritas, eu gosto demais dos nossos companheiros espíritas e tenho um orgulho enorme de fazer parte dessa religião, porque o espírita é especial em várias coisas, né? Não é melhor do que ninguém, mas é especial em algumas coisas. Eu fiz essa palestra no Amor e Caridade, exatamente essa palestra. Impressionante, se vocês forem no Facebook verem o vídeo, eu estava muito mais inflamado lá no Amor e Caridade, eu estava perto do final do primeiro turno, então eu estava super inflamado, eu estava enfático. A minha mãe falou, você está nervoso? Eu falei, não, eu não aguentava mais os memes, eu não sei. Agora eu já estou mais tranquilo, tá? Mas na saída do centro, eu tinha feito a palestra, aí eu vi isso aqui, ó, e aí eu tirei a foto. São a lista de preces pelos encarnados. Algum espírita foi lá e botou Jair Bolsonaro, Haddad e Lula. Eu gostei que foi o Haddad e Lula. Haddad e Lula, que tem que ser inseparáveis. Botou lá, eu marquei. Desculpa eu ter marcado em vermelho, não é amarelo, não quero ofender ninguém. Mas eu achei sensacional. A pessoa terminou a minha palestra e falou, não, peraí, eu preciso botar aqui. Eu vi que a pessoa estava escrevendo. Aí eu não sei nem quem foi, uma senhora que saiu. Eu tirei a foto, pediu ali, ó, Jair Bolsonaro, botou os nomes dos parentes primeiro, mas depois falou, deixa eu botar aqui o Jair Bolsonaro, barra Haddad, mas assim, qualquer um que ganhe, porque vai que a justiça reverte, ainda pode o Lula assumir, né? Já bota aí também. Mas é bacana, quer dizer, seja lá quem for, gente, essas pessoas estão governando o nosso país, milhões de sonhos, milhões de pessoas, que a gente possa ter carinho e procurar encontrar os pontos de contato, as coisas que a gente concorda. Eleição acaba sendo uma coisa de discordância, sobretudo no primeiro turno, esse aqui eu não quero, eu não quero. O segundo turno já te obriga a fazer um exercício de com quem eu concordo mais, né? E agora que quando vira presidente, eu tenho que torcer para dar certo. Eu tenho que achar o que concordo e, obviamente, criticar o que não está indo bem. Mas também não é criticar tudo, não é criticar por criticar. Já começou lá, assim, já fui convocado hoje, a manifestação pelo impeachment. Eu falei, pô, o primeiro impeachment pedido antes do cara assumir, eu nunca vi um negócio desse. Já tem uma marcha pelo impeachment, uma faixa e tal. Eu falei, olha, não, isso aí não vai resolver o problema do Brasil, não é por aí, né? E, enfim, mas que Deus abençoe os governantes do Brasil, dos Estados Unidos e todos os países do mundo, que eles possam acertar e que a gente ajude criando um ambiente construtivo, e não um ambiente de ódio, de rebeldia, e não um ambiente de cólera. Que o amor possa perseverar nos tempos de cólera. Obrigado, até a próxima.